Você já sentiu aquele friozinho na barriga ao pensar em fazer as malas e partir para uma nova aventura? Talvez para visitar os netos que moram longe, ou finalmente conhecer aquele lugar dos sonhos que sempre esteve na sua lista. É um sentimento agridoce, não é? De um lado, a excitação da descoberta, a alegria de novas memórias, mas do outro, para muitos de nós, especialmente depois dos 70, esconde-se uma pontinha de ansiedade, um medo silencioso de que algo possa dar errado. A verdade dolorosa é que a maioria das pessoas não fala sobre os desafios inesperados que podem surgir quando viajamos nesta fase da vida. E isso pode transformar uma viagem que deveria ser prazerosa em um verdadeiro pesadelo. Ninguém quer se sentir vulnerável ou despreparado longe de casa. Mas há um segredo que pouca gente conhece, e é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Neste vídeo, vamos falar sobre os 5 perigos ocultos de viajar depois dos 70 que todo sênior precisa conhecer para garantir que suas próximas aventuras sejam seguras, saudáveis e, acima de tudo, cheias de alegria e tranquilidade. São armadilhas sutis que podem minar a sua energia, comprometer a sua saúde e até estragar completamente a sua viagem se você não estiver ciente delas. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender você e mudar a sua forma de pensar sobre suas próximas viagens. Então, vamos começar com o primeiro perigo oculto, algo que muitas vezes subestimamos, mas que pode ter um impacto enorme na nossa saúde e bem-estar durante uma viagem: a desidratação e a alimentação inadequada. Pense comigo. Quando estamos em casa, temos a nossa rotina, o nosso ritmo. Sabemos exatamente onde está a garrafa de água, a fruteira cheia, e preparamos as nossas refeições com carinho, escolhendo o que nos faz bem. Mas ao viajar, tudo muda, não é? De repente, estamos num avião ou num comboio por horas, onde o ar é seco e as opções de bebida nem sempre são as mais acessíveis ou as mais saudáveis. Nos aeroportos ou estações, a pressa é constante e muitas vezes acabamos por nos esquecer de beber água suficiente. A sede, que é o primeiro sinal de desidratação, muitas vezes só aparece quando já estamos num estado de alguma carência hídrica, e os seus efeitos podem ser bastante desagradáveis. Cansaço extremo, tonturas, dores de cabeça, cãibras musculares e até mesmo confusão mental. Para nós que estamos acima dos 70, a sensação de sede pode ser menos pronunciada, e o nosso corpo tem uma capacidade menor de reter líquidos, o que nos torna ainda mais vulneráveis à desidratação. E não é só a água. A alimentação também se desregula. Longe de casa, é muito fácil cair na tentação das comidas rápidas, dos snacks processados ou de refeições ricas em sal e açúcar, que estão à mão nos pontos turísticos ou nas áreas de serviço. Aquela francesinha apetitosa ou um pastel de nata a cada esquina podem ser deliciosos, mas uma dieta desequilibrada em viagem pode levar a problemas digestivos, como prisão de ventre ou diarreia, inchaço e uma sensação geral de mal-estar que rouba a energia que tanto precisamos para aproveitar o passeio. Imagino que já se tenha sentido assim, com o estômago pesado ou sem energia, depois de um dia a explorar e a comer fora. A solução para este perigo, embora pareça simples, requer um pouco de planeamento e disciplina. Primeiro, leve sempre consigo uma garrafa de água reutilizável e mantenha-a cheia. Seja no aeroporto, no comboio ou num passeio pela cidade, tenha sempre a sua água por perto. Estabeleça pequenos lembretes para beber um gole a cada hora. Para a alimentação, não se esqueça de incluir frutas frescas, como uma maçã, uma banana ou umas uvas, e frutos secos como amêndoas ou nozes, na sua mala de mão. Eles são lanches práticos, nutritivos e fáceis de transportar. Em vez de depender apenas das opções de rua,
Procure supermercados locais para comprar iogurtes naturais, pão integral e queijo fresco para um lanche ou até um pequeno almoço mais saudável no seu alojamento. E quando for comer fora, tente escolher restaurantes que ofereçam opções de refeições mais equilibradas, com legumes, peixe grelhado ou carne magra. Não se sinta pressionado a provar tudo e mais alguma coisa. Priorize o seu bem-estar. Lembre-se, o objetivo é aproveitar a viagem, e isso começa por se sentir bem de dentro para fora. Manter-se hidratado e bem alimentado é o seu bilhete para uma aventura sem contratempos e cheia de vitalidade. Agora que falamos sobre a importância da hidratação e da alimentação, vamos mergulhar no segundo perigo, que muitas vezes é uma fonte de grande ansiedade para quem viaja e depende de medicação regular: a gestão dos medicamentos e o impacto das mudanças de fuso horário. Falando em medicamentos e fusos horários, este é um perigo que toca muito de perto a realidade de muitos de nós. Sei que é comum, depois dos 70, termos uma lista de medicamentos para gerir no dia a dia. Para alguns, pode ser para a tensão arterial, para a diabetes, para o coração ou para as articulações. Em casa, essa rotina é automática, não é? Acordamos, tomamos os nossos comprimidos à hora certa, sem pensar muito. Mas e quando embarcamos numa viagem, especialmente para um destino com um fuso horário diferente? A confusão pode ser imensa. De repente, a hora de tomar a medicação não corresponde mais à hora do nosso corpo, e surge a dúvida: devo seguir a hora do meu país de origem ou a do destino? O que acontece se eu me esquecer de uma dose ou tomar na hora errada? A alteração do padrão de sono, o jet lag e a própria emoção e distração da viagem podem fazer com que seja muito fácil cometer erros. Um pequeno lapso pode ter consequências sérias para a nossa saúde, desde uma subida inesperada da tensão arterial até uma descompensação da glicemia. Lembro-me de uma senhora, a Dona Idália, que planeou uma viagem de sonho ao Brasil para visitar a família. Ela era muito rigorosa com os seus medicamentos para o coração. No entanto, com a emoção da chegada e a mudança de fuso horário, ela confundiu os horários e acabou por falhar uma dose importante do medicamento. Sentiu-se muito mal no dia seguinte, com palpitações e tonturas, e o que era para ser um reencontro feliz transformou-se numa corrida ao hospital local. Felizmente, não passou de um grande susto, mas a história da Dona Idália é um lembrete vívido de como este perigo é real. Para evitar situações como esta, o planeamento é crucial. Primeiro, consulte sempre o seu médico antes de viajar, especialmente se a viagem for longa ou para um fuso horário muito diferente. Ele poderá dar-lhe orientações específicas sobre como ajustar a sua medicação. Em segundo lugar, organize os seus medicamentos numa daquelas caixas doseadoras semanais, com compartimentos para cada dia e cada toma. Isso facilita muito o controlo. Leve sempre os medicamentos na bagagem de mão, nunca na mala de porão, para evitar perdê-los e para ter acesso imediato. Leve também a receita médica e uma carta do seu médico, se possível, a explicar os medicamentos que toma, especialmente se for para o estrangeiro e se estiver em inglês ou na língua do destino. Em caso de emergência, esta documentação é inestimável. Quanto ao fuso horário, tente ajustar-se gradualmente antes da viagem, se possível. Mude o seu horário de dormir e acordar um pouco mais cedo ou mais tarde, dependendo do destino. Uma vez lá, tente adaptar-se ao novo horário o mais rápido possível, expondo-se à luz do dia e evitando dormir durante o dia. Use alarmes no seu telemóvel para o lembrar da hora de cada toma. Se o telemóvel tiver a opção de mudar automaticamente o fuso horário, use-a. E o mais importante, se tiver dúvidas, não hesite em perguntar na farmácia local ou ligar para o seu médico, se possível. A paz de espírito de saber que está a gerir a sua saúde de forma correta
mesmo longe de casa, é um tesouro que não tem preço. Agora que já entendemos como é vital gerir a medicação em viagem, vamos falar sobre algo que afeta a todos nós, mas que para os mais experientes tem um peso ainda maior: o perigo da fadiga e da sobrecarga física. E que tal falarmos sobre a fadiga e a sobrecarga física? Este é o terceiro perigo oculto, e talvez o mais insidioso, porque muitas vezes, na euforia da viagem, esquecemo-nos dos nossos próprios limites. Depois dos 70, o nosso corpo não tem a mesma resistência de quando tínhamos 20 ou 30 anos. Um dia de passeios intensos, com muitas caminhadas, subidas e descidas, horas em pé em museus ou em filas, e carregar a bagagem, por mais leve que pareça, pode esgotar as nossas energias de forma alarmante. A fadiga excessiva não é apenas uma sensação de cansaço. Ela aumenta o risco de acidentes, como quedas, que podem resultar em lesões sérias como fraturas. Também diminui a nossa capacidade de reação e de tomar decisões rápidas, tornando-nos mais vulneráveis a outros perigos. Imagino que já tenha sentido aquele cansaço nos pés e nas pernas depois de um dia a explorar, e a única coisa que queria era chegar ao hotel e deitar-se. É uma experiência comum, mas que pode ser perigosa se não for gerida. Lembro-me de um casal amigo, o Sr. Manuel e a De Rosa, que foram fazer o caminho de Santiago, mas subestimaram o impacto de caminhar tantos quilômetros por dia. No terceiro dia, a De Rosa sentiu uma dor excruciante no joelho, fruto do esforço repetitivo e da falta de descanso adequado. Tiveram de interromper a viagem e voltar para casa mais cedo, desapontados e com um joelho dorido para tratar. Este exemplo real sublinha a importância de ouvir o nosso corpo e respeitar os nossos limites. A chave para evitar a sobrecarga física é a moderação e o planeamento. Primeiro, adote um ritmo mais lento e confortável para os seus passeios. Não tente ver tudo num só dia. Selecione as atrações que mais lhe interessam e distribua-as ao longo de vários dias, com tempo para descansar entre elas. Em segundo lugar, incorpore pausas regulares no seu itinerário. Se estiver a explorar uma cidade, pare para tomar um café numa esplanada, sentar-se num banco de jardim e observar o movimento, ou simplesmente voltar ao hotel para um pequeno descanso ao meio-dia. Essas pequenas pausas fazem uma diferença enorme na recuperação da energia. Em terceiro lugar, escolha sapatos confortáveis e adequados para a caminhada. Esqueça os sapatos da moda que apertam ou que não dão apoio. Os seus pés serão os seus melhores amigos em viagem e precisam de ser bem cuidados. Invista em sapatos que sejam macios, que ofereçam bom amortecimento e que já estejam amaciados antes da viagem. E por falar em bagagem, a regra de ouro é: leve o mínimo essencial. Se puder, opte por uma mala de rodinhas leve. Não tenha vergonha de pedir ajuda para carregar a sua mala no hotel, no aeroporto ou na estação de comboios. Esse é um serviço que está lá para ser usado e que pode poupar-lhe um esforço desnecessário e o risco de lesões nas costas ou nos ombros. Lembre-se, viajar não é uma corrida, é uma maratona. O objetivo é desfrutar de cada momento, sem exaustão. Priorizar o descanso e não forçar o corpo são as melhores estratégias para voltar para casa com ótimas memórias e a sua saúde intacta. Agora que já percebemos a importância de respeitar os limites do corpo, vamos abordar um perigo mais sombrio, mas igualmente real: a vulnerabilidade a golpes e emergências. E agora, vamos falar de algo que, infelizmente, é uma realidade em qualquer lugar do mundo, mas que em viagem pode ser ainda mais preocupante: a vulnerabilidade a golpes e emergências médicas. É doloroso pensar nisso, mas os idosos,
pela sua aparente fragilidade ou menor agilidade, podem ser alvos preferenciais de burlões e carteiristas, especialmente em locais turísticos lotados. Há sempre histórias de pessoas que foram enganadas, que tiveram a carteira roubada ou que se viram em situações embaraçosas longe de casa. Lembro-me do Sr. Joaquim, um cavalheiro muito simpático que foi visitar Roma. Ele estava na Praça de São Pedro, deslumbrado com a beleza do local, quando um grupo de jovens se aproximou com um mapa, pedindo ajuda. Enquanto ele tentava ser prestável, um deles, com uma destreza incrível, roubou-lhe a carteira do bolso de trás das calças. O Sr. Joaquim só percebeu o que tinha acontecido minutos depois, e a experiência deixou-o abalado e desconfiado durante o resto da viagem. Este tipo de situação, embora desagradável, pode ser evitado com precaução. Além disso, há a questão das emergências médicas. Ninguém quer pensar nelas, mas uma queda inesperada, um problema cardíaco que se manifesta longe de casa, ou uma simples febre alta, podem transformar-se num grande pesadelo se não soubermos como agir ou onde procurar ajuda num país estrangeiro, com uma língua diferente e um sistema de saúde desconhecido. A incerteza e a barreira da língua podem aumentar o pânico. A boa notícia é que podemos tomar medidas para nos protegermos. Primeiro, no que diz respeito a golpes e roubos, esteja sempre atento aos seus pertences. Use uma bolsa de cintura ou uma mochila anti-roubo, que fique à frente do corpo e bem fechada. Evite exibir grandes quantias de dinheiro, joias ou equipamentos eletrônicos caros. Tenha apenas o dinheiro suficiente para as despesas do dia na carteira principal e deixe o restante, juntamente com documentos importantes como passaporte e bilhete de identidade, num local seguro no hotel ou em cofre. Faça cópias de todos os seus documentos e guarde-as separadamente, ou tenha-as no seu telemóvel em formato digital. Se possível, tire fotografias e grave os números de contato de emergência do seu banco para cancelar cartões em caso de perda ou roubo. Mantenha uma lista de contactos de emergência, como familiares ou amigos, sempre acessível. No que toca a emergências médicas, a preparação é a sua maior aliada. Um seguro de viagem robusto e abrangente é absolutamente essencial. Verifique cuidadosamente o que o seguro cobre, especialmente no que diz respeito a despesas médicas, internamentos, repatriação em caso de necessidade e, se for o caso, condições pré-existentes. Não hesite em ligar para a linha de apoio do seguro assim que precisar. Eles estão lá para o ajudar e orientar. Antes de viajar, pesquise os números de emergência locais, polícia, ambulância, bombeiros, do seu destino e tenha-os anotados. Se possível, identifique os hospitais e clínicas mais próximos do seu alojamento. Ter um pequeno kit de primeiros socorros com o básico, ligaduras, desinfetante, analgésicos para dores comuns, pensos rápidos, pode ser muito útil para pequenas maleitas. E mais importante, se não se sentir bem, procure ajuda imediatamente. Não ignore os sinais do seu corpo. A sua segurança e bem-estar vem sempre em primeiro lugar. Saber que está preparado para o inesperado vai dar-lhe uma tranquilidade enorme para desfrutar plenamente da sua viagem. E, finalmente, vamos abordar o último perigo, que muitas vezes é um grande desafio para os viajantes mais velhos: as barreiras de comunicação e acessibilidade. E chegamos ao quinto e último perigo, que, embora não seja tão dramático como uma emergência médica, pode ser uma fonte constante de frustração e isolamento durante a viagem: as barreiras de comunicação e acessibilidade. Já imaginou estar num país estrangeiro, precisar de pedir direções ou explicar uma necessidade específica e não conseguir fazer-se entender? Ou chegar a um local turístico que sempre sonhou visitar,
apenas para descobrir que há escadas intermináveis, ou que não há rampas ou elevadores, tornando o acesso impossível para quem tem dificuldades de mobilidade. Estas situações podem ser extremamente desmotivadoras e fazer com que nos sintamos pequenos e desamparados. A língua é, obviamente, uma das maiores barreiras. Mesmo que saibamos algumas palavras básicas, uma conversa mais complexa, pedir ajuda num restaurante ou na farmácia, ou resolver um problema de alojamento, pode tornar-se um desafio assustador. A falta de compreensão mútua pode levar a mal-entendidos, frustração e, em casos mais graves, a sermos enganados ou a não recebermos a ajuda de que precisamos. O outro lado da moeda é a acessibilidade. Muitas cidades históricas, museus e atrações turísticas, especialmente na Europa, foram construídas há séculos e não foram projetadas com a acessibilidade em mente. Ruas de calçada, escadarias íngremes, transportes públicos sem rampas e casas de banho sem adaptações são realidades que podem transformar um dia de passeio numa verdadeira provação para quem usa a bengala, anda de muletas ou tem dificuldade em subir e descer. Lembro-me da minha tia Alice, que sempre sonhou em visitar Veneza. Ela tinha alguma dificuldade em andar e usava uma bengala. Chegou lá e, apesar da beleza, sentiu-se exausta e limitada pelos inúmeros degraus das pontes e pela dificuldade de se mover nas ruas estreitas e cheias de gente. A experiência, embora única, foi mais cansativa do que gratificante. Para contornar estes obstáculos, a preparação e a tecnologia são os seus grandes aliados. Primeiro, aprenda algumas frases básicas na língua local. Olá, por favor, obrigado, onde é? Preciso de ajuda. Mesmo que a sua pronúncia não seja perfeita, o esforço será apreciado e pode abrir portas. Leve consigo um pequeno caderno com frases úteis e as respostas que pode esperar. Em segundo lugar, use a tecnologia a seu favor. Aplicações de tradução no seu telemóvel, como o Google Translate, são incríveis. Pode digitar uma frase e fazê-la ser falada na outra língua, ou até usar a câmera para traduzir textos instantaneamente. É como ter um intérprete no seu bolso. Em terceiro lugar, em relação à acessibilidade, a pesquisa prévia é fundamental. Antes de escolher o seu destino e alojamento, investigue sobre a acessibilidade dos locais que pretende visitar. Muitos sites de turismo e alojamentos fornecem informações sobre rampas, elevadores e casas de banho adaptadas. Não tenha receio de ligar para o hotel ou para a atração turística e perguntar diretamente sobre a acessibilidade. Se necessário, considere contratar um guia local que fale português ou o seu idioma e que possa ajudá-lo com a comunicação e o planeamento de rotas mais acessíveis. Se usar auxiliares de marcha, certifique-se de que são leves e fáceis de transportar. Em última análise, não deixe que estas barreiras o impeçam de viajar, mas aborde-as com inteligência e preparação. A capacidade de se comunicar e de se mover livremente no seu destino é o que lhe permitirá mergulhar verdadeiramente na cultura local e criar memórias inesquecíveis. Ufa! Percorremos um longo caminho, não é? Falamos sobre os 5 perigos ocultos de viajar depois dos 70, mas com soluções práticas e simples para cada um. Desde a importância vital de se manter hidratado e de comer bem, mesmo em viagem, para ter energia e evitar problemas digestivos, até a crucial gestão dos seus medicamentos, garantindo que a sua rotina de saúde não é perturbada pelas mudanças de fuso horário. Passamos também pela necessidade de respeitar os limites do seu corpo, evitando a sobrecarga física que pode levar a quedas e exaustão, lembrando-se de desacelerar e de fazer pausas. E claro, abordamos a sua segurança,
a forma de se proteger contra golpes e a importância de um bom seguro de viagem para emergências médicas, para que a sua mente esteja tranquila. Por fim, exploramos como superar as barreiras de comunicação e acessibilidade, seja aprendendo algumas frases úteis, usando a tecnologia a seu favor ou pesquisando antes de partir. Percebeu como cada um destes pontos, embora simples, pode fazer uma diferença gigante na qualidade da sua viagem? A grande verdade é que viajar depois dos 70 não é sobre parar de explorar o mundo, mas sim sobre viajar de forma mais inteligente, mais consciente e, acima de tudo, mais segura e saudável. Não se trata de ter medo, mas de ter conhecimento e de se preparar. As suas aventuras não têm de ser interrompidas ou estragadas por falta de informação. Pelo contrário, com este conhecimento, as suas próximas viagens podem ser ainda mais ricas e prazerosas, cheias de novas descobertas e momentos inesquecíveis com as pessoas que ama ou consigo mesmo. Lembre-se sempre, pequenas mudanças no planeamento e na sua abordagem podem fazer uma diferença enorme na sua saúde, na sua felicidade e na sua paz de espírito enquanto explora. Não permita que o medo do desconhecido ou a falta de preparação roubem os seus sonhos de viajar. Você merece cada momento de alegria e cada nova experiência que o mundo tem para oferecer. Eu adoraria saber as suas experiências. Já enfrentou algum destes perigos em viagem? Ou tem alguma dica extra que gostaria de partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos aprender uns com os outros. E se achou este vídeo útil e quer continuar a receber conteúdo que o ajuda a viver a sua melhor vida em todas as idades, não se esqueça de deixar o seu gosto e de subscrever o canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Continue a viver a sua melhor vida em todas as idades. Aventure-se, explore e seja feliz. Até a próxima!